O transtorno do espectro autista foi descrito pela primeira vez em 1943. A medicina percorreu um longo caminho até aqui e hoje percebemos uma maior conscientização sobre o tema. Bom, o autismo ele é uma doença, né? E ele é caracterizado por um interesse diferente, né? E pode acontecer na criança e permanece no adulto. É uma doença que segue a vida inteira do paciente, está presente desde o nascimento. Então, desde o nascimento, a gente percebe que a criança ela tem um interesse diferente. E a interação social dela também é mais restrita. O nome autismo, né, vem disso daí, do auto, do próprio. Então, é como se a pessoa vivesse no mundo dele mesmo. É claro que não é exatamente isso, porque a gente tem graus diferentes de autismo. Antigamente, a gente falava em autismo típico, autismo atípico, síndrome de Asperger. Né? Hoje não, hoje fala em transtorno do espectro autista. Então, as características é o interesse, né, diferente, uma interação social diferente, né, eu diria, ensimesmamento do paciente. Então, a gente percebe isso logo na criança, quando é um autismo com mais intensidade. Às vezes, o pai e a mãe, de tão diferente que é o interesse social da criança, o pai e a mãe acham até que ele é surdo, porque chama e ele não reage, sabe? A criança ela desenvolve a motricidade, o andar, às vezes, todos nos tempos normais, mas como o social não é muito bom, a fala às vezes demora um pouco mais a ser desenvolvida. Então essas são as principais características, mas tem um monte de coisinhas que tipificam mais, né? Por exemplo, é comum eles terem movimentos estereotipados, né? Igual mexer a mão, que a gente chama de flap, né? Quando eles estão assim... Um paciente uma vez me falou que ele faz isso para poder dar um tempo para pensar a emoção que ele não consegue trabalhar ela direitinho, né? Então é como se esses movimentos assim dessem um tempo. Quando eles são menorzinhos, eles costumam andar nas pontas dos dedos, né? Então assim, é todo um conjunto de sintomas, né? É uma grande quantidade, né? Que a gente vai tipificando, mas de uma forma geral é isso aí. É uma condição clínica, é um transtorno mental que exige atendimento, né? Sempre, desde que diagnosticado. A gente diagnostica o quê? Né? Então, necessita de tratamento desde sempre. Nem sempre vai necessitar de um tratamento farmacológico. A farmacologia ela serve para dar uma acalmada no paciente, dar uma concentrada nele, né? Mas desde sempre precisa de tratamento. E se precisa de tratamento, tratamento o quê? Ele precisa de fonoaudiólogo, precisa de terapeuta ocupacional e precisa de psicólogo, desde sempre. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Quanto mais rápido começar, menor vai ser o acometimento do paciente. Hoje em dia, a gente só classifica como transtorno do espectro autista. Mas a gente só uma classificação mais antiga, a gente tem o autismo de alto desempenho, autismo de baixo desempenho, autismo típico, autismo atípico, né? E assim, ele vai de uma gradação que vai desde o paciente ligeiramente afetado pelas características da doença, até um paciente muito afetado, que seria o menos afetado. A gente veria essa pessoa como uma pessoa excêntrica, que tem um interesse um pouco diferente, um contato social um pouco menor, uma certa dificuldade em entender o jogo social, uma certa dificuldade em entender expressões, né? Que seria um caso mais leve. Por exemplo, uma criança ou até um adolescente, que a gente olha a vida dele para trás e a gente vê que ele nunca se envolveu em grupos, mesmo que seja uma característica da idade, né? Mas tem um desenvolvimento escolar absolutamente normal, ou até um desenvolvimento escolar melhor do que o dos outros. Desde um caso mais leve até um caso muito comprometido, em que a pessoa não consegue falar, ele não olha nos olhos de jeito nenhum,
ele vive realmente num mundo totalmente dele, aquele de filme, né, que a pessoa só balança, né, que existe, né, não é só no filme que tem, não. Um exemplo de filme, né, que a gente pode dizer, a gente tem um clássico antigo, chama Rain Man, com Dustin Hoffman e Tom Cruise. Os dois são novinhos no filme, né, é uma obra de arte, vale a pena assistir. E está passando na Netflix agora. O Rain Man seria um cara com comprometimento médio. Uma série que está passando chama Atypical, também muito boa. Essa série já é mais recente, né? Eu acredito que de 2018. Um adolescente, a mãe, o pai e a irmã, que também é adolescente. E os conflitos familiares gerados a partir da doença do filho, que é o filho mais novo, se não me engano. Muito bonito de se ver também.